Bom dia. Bom dia, vamos começar. Vamos começar nossa aula. Fazendo aqui uma breve recapitulação. Nós estamos falando sobre esses temas aqui. Sistema de justiça, gestão de conflitos, a teoria do conflito, teoria da comunicação, mediação e negociação. A gente já falou bastante sobre justiça, gestão de conflitos, essas novas metodologias, né? Conciliação, negociação, arbitragem e tal. Falamos sobre teoria de comunicação, vamos falar sobre mediação e começamos a falar sobre negociação na aula passada. Obrigado, seu Antônio. Era um adaptador para tomada de 3 pinos, que esse aí não tem. Tá gravando. Tá gravando. O adaptador, né? Obrigado. O objetivo é que ao final do curso vocês tenham possibilidade de fazer tudo isso daqui, ó. Conhecer o sistema de justiça, identificar os conflitos, comunicar de forma efetiva, compreender as novas propostas de solução, compreender as técnicas de negociação e desenvolver essas habilidades, né? Começamos nosso percurso com uma dinâmica, né, sobre a entrevista. Cada um fez uma entrevista ao colega, fizemos uma análise sobre a questão dos problemas que sofrem, né, o sistema de justiça. O sistema de justiça realmente é abarrotado, o cenário não é animador, e aí a ideia é incentivar as câmaras privadas, como a gente sempre tem falado desde o primeiro encontro, né, que vocês tenham essa sensibilidade e observe essa... Conseguiu aí? Vou pegar aqui a minha. Pode ser aí mesmo. Só para colocar o meu aí. Sensibilidade para esse olhar, né? E aí, então, nós temos que sensibilizar os advogados, sensibilizar as instituições de educação, falamos do novo Estatuto da OAB, do Código de Ética da OAB, falamos sobre a novas diretrizes curriculares do curso de Direito, fizemos uma análise que a conciliação é um investimento para as empresas e... cuidado aqui com a câmera, né? E vimos que a mediação pode ser feita também num cartório extrajudicial. Falamos sobre a teoria do conflito, as reações do conflito, a pirâmide PIN, que é extremamente necessária. E aí vocês fizeram uma atividade que era para identificar a posição, o interesse e a necessidade de um dado caso que estava lá em mediação, era um caso da oficina, né? Então, vocês fizeram essa análise, e a partir daí vocês vão precisar fazer essa análise em todos os conflitos que vocês conhecerem. Todos os conflitos que vocês encontrarem, vocês vão ter que fazer esse olhar. Identificar o que é a posição, que é o que a pessoa está pedindo, identificar o que é o interesse, que é aquilo que está mais a fundo, e identificar a necessidade. O interesse protege uma necessidade. E aí você identifica essa sequência, e aí fica mais fácil para você conseguir encontrar a solução do conflito. Se vocês precisam conhecer a hierarquia das necessidades humanas, a gente vem falando desde da primeira aula sobre isso, como é importante conhecer as necessidades humanas, a importância de tratar o conflito, senão ele vira uma espiral. A solução negociada é a melhor possível, embora a gente não tenha expertise para isso, e aí precisamos de um facilitador, que é a mediação. Tem também a forma de resolver pela arbitragem e pelo litígio, que é a forma mais prejudicial do ponto de vista das partes.
Com relação a qual modelo de mediação que a justiça brasileira foi buscar para implantar, foi o modelo de Harvard. Então, a justiça brasileira foi até Harvard e conhecer o PON, que é o PON, o Programa de Negociação de Harvard, que é o programa de negociação mais famoso do mundo. Então, nesse programa, fundado por esses 7 professores, William Ury, que tem várias obras, Lawrence Susskind, tem Roger Fisher, Frank Sander, James Sebenius, Bruce Payton e Howard Haifa, são os professores que fundaram o programa. E aí, uma caricatura, um modelo de um escritório de advocacia hoje nos Estados Unidos, que trabalha bastante com negociação e quase nunca com judicialização, você encontra na série do Suits. Essa série mostra que os advogados nos Estados Unidos, que já estão, como eu falei, há 40 anos na nossa frente, então o PON, o programa que sistematizou toda essa metodologia, é um programa que surgiu na década de 70, então eles já estão há 40 anos na nossa frente. Então, quando você vai hoje num escritório de advocacia em Nova York e encontra um sistema parecido com esse, que é prestigiar a negociação, prestigiar soluções negociadas ao invés da judicial, e vai para um escritório aqui no Brasil, você vê a diferença gritante, porque aqui no Brasil a tendência é o advogado primeiro ajuizar a ação, e depois do curso, talvez, tentar uma conciliação, uma negociação, alguma coisa do tipo. Mas a primeira opção sempre vem judicialização. E aí a gente tem empresas lá nos Estados Unidos, então eu fui conhecer lá em Nova York a James, falei para vocês, né? Judicial Arbitration Mediation Service, serviços de mediação e arbitragem, né? Que é um serviço privado, é uma empresa que ganha dinheiro com isso, equivalente ao que a gente conhece aqui no Brasil como as câmaras de mediação, as câmaras privadas de mediação ou câmara de arbitragem, né? As câmaras de mediação ou câmaras de arbitragem. E aí, falamos da importância do sistema 1 e sistema 2, do nosso cérebro, e aí mostramos também o que seria um Sejusc lá nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, um Sejusc mantido pela prefeitura, uma estrutura um pouco mais simples do que aquela empresa, mas também é uma estrutura disponível para as pessoas poderem levar e adiante os seus conflitos. Falamos aqui sobre a importância de reconhecer emoções, porque Harvard recomenda, e é o primeiro princípio, quem anotou ontem, o primeiro princípio da negociação, qual é o primeiro princípio que anotou? Não, o primeiro, separar as pessoas do problema. Então, aí você vai precisar dessa habilidade bem aqui, ó, reconhecer emoções. E aí, esse reconhecimento dessas emoções você precisa desenvolver essa habilidade, e aí é interessante trazer alguns subsídios, né, sobre essa temática, né? Entender que o nosso cérebro tem um sistema que é o responsável pelas emoções, que é o chamado sistema límbico, e que é ele que é o responsável pela tomada da decisão, que muita gente acredita que a gente toma decisões na área racional do nosso cérebro. As pesquisas neurociências mostram de que, na verdade, é o sistema límbico que decide, é ele que toma as decisões, e as suas decisões são tomadas pela emoção e não pela razão. Bom, e aí é interessante vocês começarem a desenvolver a habilidade de reconhecer emoções. E aí nós trouxemos a figura do Paul Ekman. O Paul Ekman é um psicólogo
que ele estudou microexpressões, ele foi para tribos lá da Nova Guiné estudar as microexpressões, porque havia uma teoria de que a gente repete as expressões por imitação, que a gente vê alguém fazendo e aí faz. E aí ele foi para testar essa teoria dele, se realmente é isso mesmo, ele precisava encontrar uma população isolada que não tivesse contato com o mundo ocidental, porque aí não teria como eles aprenderem expressões se nunca tiveram contato com o mundo ocidental. E aí ele foi na Nova Guiné, encontrou uma tribo de canibais, interessante, não sei como ele sobreviveu, né? Mas ele encontrou essa tribo lá de canibais e fez esse estudo e publicou esse estudo dizendo que essas microexpressões são universais. E aí você consegue categorizar as expressões a partir as emoções, melhor dizendo, a partir da expressão facial, né? Então, ontem a gente estava vendo aqui essas fotografias. Aqui, ó, essas emoções básicas aqui são universais. Então, todos nós vamos exprimir isto quando nós estivermos na hora de expressar um sentimento, expressar uma emoção, né? Aqui houve um consenso, né? Esse número 1 aqui é o quê? Houve um consenso, teve alguém que ficou em dúvida, alguma coisa. Mas houve na maioria acredita que essa expressão é de felicidade, né? E é uma expressão, segundo Paul, um derrame, alguma coisa, óbvio que você não vai conseguir. Mas, em linhas gerais, na média, né, você vai conseguir reproduzir essas expressões. Tristeza, aqui é o quê? Raiva. Aqui a raiva é que é a tristeza, da sua percepção, né? Mas a maioria compreende que aqui é tristeza, né? As sobrancelhas posicionadas de uma certa forma, né? Que remetem aí uma sensação de tristeza, de dor. Aqui já é diferente, né? As sobrancelhas estão posicionadas de forma diferente, né? Já estão ali com uma forma mais agressiva, né? Então, aí você tem a testa está franzida também, né? Aqui já tem uma conotação de raiva mais evidente. E aqui, nojo, né? Nós temos essas emoções básicas, está até naquele filme, né? Divertidamente, é um filme muito interessante, e o Paul Ekman também foi consultor deste filme Divertidamente. Perfeito, essa sua colocação. E aí, o Daniel Reis fez um estudo com psicopatas. Ele já sabia que você ia perguntar isso daí, aí ele tem uma palestra aqui, em que eu encomendei que vocês assistissem, recomendei que vocês assistissem ontem, que o Daniel Reis trabalha exatamente a questão como é que fica essas emoções, não expressões faciais apenas, mas como fica a tomada de decisão do psicopata com relação a amígdala. Porque o psicopata, segundo o Daniel Hazel, todos nós, gente, nós temos uma área responsável pela tomada da decisão, que é o sistema límbico, que é a área responsável pelas emoções. E um órgão específico que trabalha essas emoções lá no nosso cérebro é esse bem aqui, ó, a amígdala. É a amígdala. Então, a amígdala, ela é responsável por uma coisa que a maioria das pessoas tem, exceto os psicopatas, que é a empatia. A empatia pelo próximo, a empatia pelo ser humano, a empatia pelo semelhante. Os psicopatas não têm empatia. Então, por exemplo, se você está vendo uma cena muito triste, a tendência é você também ficar triste. Se você está vendo, por exemplo, uma pessoa vomitando, a tendência também é você vomitar. Nós temos a empatia. Se você vê, esse aí é simples, todo mundo sabe disso. Se você vê uma pessoa bocejando,
Só a cena já fez vontade de você bocejar, né? Se você vê uma pessoa bocejando, exatamente. Só de falar, não precisa nem ver a cena, né? Só de falar, você já se remete à figura do outro, já se coloca no lugar do outro e sente o que o outro sente. Isso aí é o que é o toque, a pedra de toque da empatia. Você sentir o que a outra pessoa sente. Quem explica isso na ciência são os neurônios espelhos. Nós temos uma parte do nosso cérebro que trabalha justamente nesse espelhamento, nessa repetição dos dos comportamentos da outra pessoa. E quem faz isso aí é a amígdala. Bom, só que o Daniel Reis diz o seguinte: os psicopatas eles têm uma deficiência biológica em que a amígdala deles é atrofiada. Como a amígdala deles é atrofiada, eles não têm empatia. Então, eles podem causar sofrimento na pessoa, o que uma pessoa com a amígdala desenvolvida iria sentir incômodo, dor, sofrimento, tristeza, alguma coisa assim nesse sentido, para os psicopatas não. O psicopata não tem isso daí. E aí a tese dele, que está na palestra, que eu recomendei para vocês, não, é a do Daniel Hazel, essa daqui está no QR Code, tá? Está no QR Code, é a neurociência como a justiça reparadora, tá? E aí ele trabalha exatamente essa temática dos psicopatas. Ele foi estudar essa temática e desenvolveu a tese dele da amígdala. E, bem, sabe-se que pelas estatística é um negócio muito problemático, eu já falei para vocês, né? Parece bruxaria, né? Parece bruxaria, né? E acerta, né? E acerta. Segundo as estatísticas mundiais, 2% da população mundial é psicopata. 2% da população mundial é psicopata. Segundo Daniel Reis, tem esta amígdala atrofiada e não consegue sentir empatia por ninguém. Então, se a gente tem... aí o Daniel Reis não trabalha com essa ideia de tirar. Aí ele perde totalmente as emoções, talvez, né? Porque chegar para ele, demonstrar raiva, ódio dele, parece que ele fica feliz. Agora, se você levar amor, aí vai ele. Ele. É. É interessante ver a palestra do Daniel Ruiz, que ele explica um pouco sobre essa lógica do psicopata. E o que se interessa para nós, né, estudando mediação? Como você sabe que as pesquisas indicam que quem decide são as emoções, aí você precisa realmente identificar as emoções. E aí existem perguntas no curso do procedimento de mediação. Lembra que eu falei? A ferramenta do mediador são as perguntas. Inclusive tem um texto lá para vocês do Google Sala de Aula, que é um texto imperdível, vocês não podem deixar de ler, que é Como Fazer Perguntas. Esse texto é primoroso para vocês, tá? Então, vocês precisam ler esse texto, porque é essa a ferramenta que vocês vão utilizar, são as perguntas. Então, como é que eu vou identificar? Olha, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou um mediador contratado para auxiliar aquelas pessoas a resolver aquele conflito. Eu vou fazer, como é que eu vou identificar se o fulano ou tem uma propensão a isso? Você utiliza perguntas empáticas. Perguntas empáticas são perguntas que fazem você sair do seu lugar e ir para o lugar do outro e sentir a dor do outro. Essa metodologia de você fazer essa pergunta, você vai identificar de logo que aquela pessoa, mesmo você aplicando as técnicas, fazendo ela fazer esse movimento de mudar do lugar dela, ir para o lugar do outro, vai ver que não tem efeito nenhum, que ela não sente, nem sequer reflete, nem sequer imagina essa possibilidade. Então, ali é um indicativo de que a empatia não vai funcionar naquela resolução de conflitos. E a empatia é um ponto-chave também na resolução de conflitos.
Porque a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu vejo o conflito de uma outra ótica, eu vejo o conflito por um outro olhar. E aí, isso faz toda a diferença. Agora, se eu não consigo me colocar no lugar do outro, se eu não consigo sentir a dor do outro, se eu não consigo trabalhar sobre essa perspectiva, provavelmente a mediação não vai ter êxito algum. Aquelas pessoas também que são extremamente controladoras, que sabem se fazer de vítima.